Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de física voltada para o terceiro ano. E na aula anterior nós aprendemos um pouco sobre do que é constituído a matéria, o tudo que está ao nosso redor. E aí nós falamos um pouco sobre o átomo. O átomo que por sua vez é constituído por três partículas, onde nós chamamos uma de próton, que fica no núcleo, que eu vou estar sempre representando em vermelho. Nós temos uma partícula chamada nêutron, que também fica no núcleo, ok? E que eu vou estar representando por azul. E nós temos uma partícula chamada elétron. O elétron, por sua vez, ele fica girando em torno do núcleo. Bem, tendo essa ideia de que toda matéria é constituída por átomos, onde eu tenho um átomo do lado do outro, eles interagem e tudo mais, e vão montando uma rede, uma estrutura cheia de átomos e tudo mais, os físicos eles descobriram algo bem interessante, que é o seguinte: quando você pega um material e atrita com outro material, vou colocar aqui a ideia de um pano, certo? Um material influencia no outro e ele é capaz de ou arrancar os elétrons ou colocar elétrons. Isso se dá pela seguinte ideia. Tudo é composto de átomos, certo? Tudo tem prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Quando você pega dois materiais que tem um monte de prótons, nêutrons e elétrons e você esfrega esses materiais, pode acontecer de elétron de um sair e ir para o outro. Ou vice-versa, elétron desse daqui sair e vir para o outro. E aí o que acontece é que quando você separa esses materiais, o número de elétrons é alterado. O que acontece na prática é que quando você tem um número de prótons exatamente idêntico ao número de elétrons, esse material nós dizemos que ele está neutro. Quando você tem um número de prótons maior que o número de elétrons, aí nós falamos que esse material está carregado positivamente. E quando você tem um número de elétrons maior que o número de prótons, nós falamos que ele está carregado negativamente. Uma coisa interessante é que quando nós falamos carregado positivamente, carregado negativamente, isso foi nós, seres humanos, que escolhemos isso. Nós notamos que se você tem um objeto com muitos prótons, e alguns elétrons, ou seja, na prática, todo material deveria ter o mesmo número de prótons, o número de prótons exatamente igual ao mesmo número de elétrons. Na prática seria assim, todo átomo deveria ser assim, toda matéria, tudo que é constituído por átomos deveria ter números de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Só que existe um processo chamado de eletrização, que é quando você consegue tirar, por exemplo, uns elétrons, e aí você passa a ter muito mais prótons do que elétrons. Quando você tem muito mais prótons do que elétrons, e você aproxima de outro material que tem também muito mais prótons do que elétrons, o que acontece é que esses materiais eles se afastam, eles geram uma força que faz com que eles se repelem, eles tendem a se afastar. Só que se eu tiver um material que tenha muitos prótons e um outro material que tenha muitos elétrons, o que acontece é que isso inverte, eles não vão tentar se afastar, e sim eles vão tentar se atrair, eles se atraem, eles vão tentar um puxar o outro. Então, os físicos notaram esse fenômeno super interessante, e aí nós decidimos atrelar uma ideia de carga elétrica, onde nós falamos o seguinte: o elétron, ele vai ter uma carga negativa 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb é a unidade da carga, tá? Não podemos esquecer.
E o próton vai ter uma carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou seja, quando eu tenho um objeto com muitos prótons, muito mais prótons do que elétrons, o que vai acontecer é que esses prótons eles vão somando e isso vai dar um valor de carga para esse objeto. Muitos prótons ali vão somando todos os prótons e aí eu vou ter um valor de carga para esse objeto. E esse objeto vai estar carregado positivamente. Enquanto que esse, como ele tem muitos elétrons, ele vai estar carregado negativamente. Por que esse positivo e o negativo? Porque na prática, um objeto que tenha o mesmo número de prótons e elétrons, eles vão ter um valor de carga zero, já que um é positivo e o outro é negativo. Digamos que esse objeto aqui tenha 10 prótons e 10 elétrons, o valor da carga dele vai ser zero. E aí nós falamos que ele está neutro. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a matéria em si ela tem um valor de carga quando os números de prótons e elétrons eles não são idênticos. E quando se tem um valor de carga, surge esse fenômeno de atração ou repulsão, dependendo das cargas envolvidas. Se eu pego dois objetos que tenham muitos prótons, eles vão se repelir. Se eu pego dois objetos, isso é interessante também, porque se eu pego dois objetos que tenham muitos elétrons, ambos têm muitos elétrons, eles também vão se repelir. O que acontece é que se eu pegar dois objetos que tenham, um que tenha muitos prótons e outro que tenha muitos elétrons, aí sim, nesse caso, eles vão se atrair. E aí surge aquela ideia de que os iguais se repelem, mesmo que seja próton e próton, se repelem. Ou elétron e elétron se repelem. Mas quando eu tenho os opostos, que é próton e elétron, aí sim eles se atraem. E aí o que é interessante é que, naturalmente, os objetos eles têm mesmo número de prótons e elétrons. Naturalmente, eles têm o mesmo número. Ou seja, esses objetos eles não são nem atraídos e nem repelidos, tanto que a gente não atrai as coisas ao nosso redor. Nós, seres humanos, nossos corpos, os objetos ao nosso redor, em geral, têm número de prótons e elétrons idêntico. Só que existe um processo chamado eletrização. O processo de eletrização nada mais é do que um procedimento que pode ser realizado por nós seres humanos, ou às vezes acontece na natureza, espontaneamente, aonde nós pegamos um objeto que tem prótons e elétrons na mesma quantidade e nós conseguimos mudar a quantidade de um, e aí a gente pode ter uma carga positiva ou negativa. Ou seja, o processo de eletrização nada mais é do que um procedimento da gente alterar a carga. Só que o mais interessante do processo de eletrização é que para a gente alterar o valor da carga, nós só conseguimos mexer na quantidade de elétrons. O que isso significa? Vou desenhar aqui de uma maneira mais sucinta. Os objetos por si só, desenhar assim, dessa maneira. Eles têm prótons, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na prática, são milhões de prótons e milhões de elétrons. Um objeto, uma gota d'água, por exemplo, são milhões de prótons e milhões de elétrons. O que eu estou querendo colocar aqui é só uma representação básica, ok? Lembrando que um átomo já pode ter 10, 15, 20 prótons, 10, 15, 20 elétrons. Isso é um átomo. Para você ter uma gota d'água, você tem milhões de bilhões de átomos, ok? Então aqui é só uma representação simplificada, que eu estou considerando que eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. No processo de eletrização, eu pego esse objeto, ele, do jeito que ele se encontra, ele está neutro, ele não está nem carregado positivamente, onde eu tenho um excesso de prótons, e nem negativamente, onde eu tenho um excesso de elétrons. Então, no processo de eletrização, eu consigo alterar o valor dos elétrons, ou seja, eu consigo tirar uns 3 elétrons aqui, e aí eu posso dizer que esse material, do jeito que ele se encontra, cada próton anula um elétron, só que aqui no final vai sobrar
3 prótons. Então, esse objeto aqui, ele tem uma carga, ok? Positiva. Se fossem somente 3 prótons, eu teria aqui 3 vezes a carga do próton, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso aqui seria a carga desse material. E se eu quisesse ter, isso aqui é uma carga positiva, e se eu quisesse ter uma carga negativa, como eu faria? Eu arrancaria os prótons? Não. Eu não posso arrancar os prótons. Na nossa aula anterior eu falei que se a gente arranca os prótons, nós estamos desfazendo o material, ok? Os elétrons, eles podem ser alterados, os prótons não. Isso se dá muito pela ideia de como é constituído o átomo. Os prótons, eles ficam no núcleo, certo? Os elétrons ficam orbitando o núcleo. Os elétrons eles estão muito aqui do lado de fora para você conseguir arrancar um. Para você conseguir arrancar um próton, você vai ter que meio que arrancar o átomo por completo, ok? Então, como os elétrons estão na borda, a gente consegue mexer no número de elétrons, mas não conseguimos mexer no número de prótons. E aí o que acontece é que se eu quiser carregar isso negativamente, o que eu faço é, antes aqui tinha os 10 elétrons, eu consigo colocar mais elétrons aqui. E aí eu posso dizer que isso aqui está carregado negativamente, certo? Então, o processo de eletrização nada mais é do que você está alterando o número de elétrons, ok? Somente o número de elétrons, não o número de prótons. Lembrando que para a gente o nêutron, a gente fala que ele está aqui no núcleo, mas para a gente, no nosso curso, não vai fazer muita diferença. O nêutron, a gente não trabalha com nêutron, uma vez que ele não reage nem ao positivo e nem ao negativo, tá bom? Então, eletrização é alterar o número de elétrons. E existem 3 procedimentos que nós vamos estar aprendendo na nossa próxima aula, onde esses 3 procedimentos permitem estar aí colocando ou retirando elétrons, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!